Papo cabeça sobre cefaleia insalvas, um tipo de dor de cabeça diferente que pega mais a região dos olhos, pode durar aí 30 minutos, uma hora, aparece em alguns meses, alguns períodos, depois vai embora e depois de muito tempo pode voltar. O olho pode ficar vermelho, o nariz entupido, lacrimejar um pouco, até o rosto também fica meio vermelhinho. E é muito ruim essa dor de cabeça. Você já ouviu falar sobre isso? Se não, esse programa é para você. Eu recebo hoje a doutora Aline Turbino, neurologista especialista no assunto. Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Aline, muito obrigado pela sua participação para falar de um assunto tão interessante. Obrigada, eu que agradeço o convite de poder estar com vocês hoje. Aline, em primeiro lugar, o que afinal de contas é a cefaleia insalvas e qual que é a diferença de uma dor de cabeça comum? Ela é completamente diferente de uma dor comum, porque ela é muito dolorida. Então, uma dor de forte intensidade, localizada em um olho só, então não tem aquele padrão da enxaqueca de ficar mudando de local. Ela é sempre ao redor de um dos olhos, é de uma intensidade extrema, que tira o paciente da zona de conforto, ele não consegue ficar parado, geralmente descrita como pontada, punhalada ou facadas sucessivas ou reentrantes ali ao redor dessa região do olho, que vem acompanhada de pelo menos um sintoma de desautonomia, onde a gente fala de uma vermelhidão ocular, uma queda da pálpebra, o nariz, muitas vezes entupido, uma sudorese de face. Não precisa ter tudo ao mesmo tempo, mas é sempre do lado do olho dolorido e pelo menos um desses sintomas. Acomete mais homens do que mulheres? Tem uma discreta prevalência em homens, ao redor de 1 para 2, e alguns estudos falam 4 para 1, na mulher. Mas hoje em dia isso vem mudando e mostrando que as mulheres também têm salvas muito parecido com os homens aí, então 2 para 1. E quando a gente fala salvas, eu posso imaginar que é mais ou menos como se fosse uma salva de palmas. Então vem e vai embora. Exato. Vem e vai embora. É isso? Exatamente. Ela vem em cursos, em momentos da vida. Então ela não costuma ser o ano todo. Ela vem geralmente durando 15 dias até 3 meses no ano, sempre com uma sazonalidade próximo daquela época do ano que ela vem. Então, se um paciente tem geralmente uma troca entre o verão e inverno, primavera e verão, alguma coisa assim, ela se repete com esse ciclo a cada 1 ano, a cada 2, 3 anos, naquele período com uma duração aproximada de até 3 meses. Então, se um paciente, por exemplo, tem esse tipo de dor mais do lado esquerdo, no olho esquerdo, geralmente é sempre nesse olho ou pode mudar de lado? Essa é uma boa pergunta. Quase 80% dos pacientes apresentam em um olho só, mas pode haver uma fração menor de pacientes que migram o lado da dor ocular. Mas o mais comum é ser num único olho. Agora, você está falando uma coisa assim muito específica, que já me faz pensar que conversar com o paciente se entender também e conseguir relatar isso é fundamental. Mas como é feito o diagnóstico? Tem algum recurso a mais do que a história clínica e a apresentação? O diagnóstico geralmente é clínico. Ele tem um predomínio ao redor dos 20 a 30 anos de idade e muitas vezes esses pacientes procuram um oftalmo, porque como a dor é no olho, ele acha que a dor objetivamente tem algum problema ocular causando o olho. Mas o diagnóstico é clínico mesmo, então o neurologista ou o neurocirurgião são capazes de fazer esse diagnóstico dessa dor insuportável ali ao redor do olho, que também pode pegar um pouco essa região da têmpora ali, próxima, que vem acompanhada desses sintomas, sempre desse formato, sazonal, que pode voltar anual, bianual, a cada 3, 4 anos, ao redor do mesmo período. Quer dizer, você vai descobrir isso no decorrer da vida de uma pessoa. Começa ali quando, o cérebro ficou maduro, depois dos 20 anos de idade, e você consegue observar dessa maneira. Agora, tem algum gatilho, além da própria sazonalidade? Aí já vem uma outra pergunta. Olha, você falou para mim, Fernando, mudou, primavera, verão, para aquela pessoa aquilo funciona como um gatilho. Se a pessoa mudar para o hemisfério norte, por exemplo, e tem uma mudança de mês aí onde isso acontece, isso acompanha o padrão do tempo ou tem a ver com a questão cronológica? Tem a ver com solstício e equinócio, é uma loucura. Então, com mudanças hormonais que existem dentro do cérebro, com essa variação hormonal interna e com essas oscilações de solstício e equinócio. Então pode haver uma variação de acordo com o hemisfério, por exemplo, que o paciente vive ou que ele vá viajar.
Agora, tem alguma outra coisa diferente que pode funcionar como gatilho? Porque assim, por exemplo, na enxaqueca a gente sabe, né? Ah, a pessoa tomou um determinado tipo de vinho, comeu um determinado tipo de queijo, tem um perfume específico, ficou sem dormir, pá, vem a dor. O predomínio é em homens e a gente sabe que um principal gatilho seria o álcool, né? Mas não que o álcool vá causar aquela crise. Então, o paciente que está com a crise pode ser precipitada pela ingesta de álcool. Então, no período das salvas, nesse período das crises, a gente geralmente pede para o paciente evitar o álcool, mas não que o álcool vá causar a doença objetivamente. Só se ela tiver com a doença, a gente retira o álcool, porque ele pode ser um fator precipitante das crises de dor. E quanto tempo dura essa crise aproximadamente? Aproximadamente 3 meses, né? Então ela pode durar entre 15 dias e 3 meses e ela vai embora sozinha. Então, com uma frequência grande, muitos pacientes não fazem o diagnóstico na primeira vez que tem, porque eles vão no oftalmo, ou não sabem que médico exatamente procurar, saem desse período de salvas e a dor recorre depois de 2, 3 anos. Então não é infrequente que o paciente passe por uma crise forte sem diagnóstico e vá ter crises recorrentes outras vezes sem esse diagnóstico. Agora sim, além desse sintoma da dor, que você me falou, uma facada, uma punhalada, não só no olho, mas ao redor do olho, vamos falar um pouquinho sobre os outros sintomas? Então, sempre é dessa forma, né? Então, nunca é uma dor fraca para a gente confundir com uma dor de cabeça tensional ou achar que é uma dor normal. Então, ela não é uma dor normal, dada a sua intensidade, e ela sempre vem associada a um desses sintomas, né? Pelo menos o lacrimejamento, ou uma vermelhidão do olho, uma queda da pálpebra, uma sudorese da face, o nariz entupido. Lembrando que não precisa ver todos os sintomas, né? Ela pode vir várias vezes durante o dia, tem um predomínio no final do dia e muitas vezes na madrugada. Então, aquele paciente que não aguenta, que é insuportável, que é acordado pela dor muitas vezes na madrugada. E ele não consegue ficar na cama, dada a intensidade dessa dor. Aquele paciente que levanta mesmo e se movimenta pelo desespero da dor. Me fala uma coisa, e como é que é o tratamento, hein? Tem alguma forma, assim, da gente prevenir? Então, o tratamento a gente faz em ciclos, geralmente, né? Então, no período das salvas, esse paciente é tratado. Então, não é um paciente que precisa cronicamente usar medicação. E a gente divide esse... Mesmo quando não tem a dor? Mesmo quando não tem a dor. A gente não usa medicação. Ele só usa nas salvas. Então, no período da dor, ele vai usar um tratamento profilático. Depois ele é retirado até o próximo período de dor, depois de 2, 3 anos, quando voltar. Né, nessa sazonalidade que a gente comentou. Então a gente divide esse tratamento em 3 fases. Um tratamento de fase aguda, que a gente fala, que é para retirar o paciente do ciclo de dor. Hoje a gente usa a oxigenoterapia em dose alta, por exemplo. Isso é uma coisa bem bacana, né? A pessoa com esse tipo de dor, se você oferece inalação de oxigênio em alta concentração, a dor vai embora. É quase que imediato, Fernando. E esse é um erro, né? Porque assim, no pronto-socorro, como não é uma dor identificável, esses pacientes acabam recebendo morfina, tramal, que não vão melhorar a sua dor, né? Então, se ele tem um diagnóstico e o neuro dele escreve uma cartinha, ele já chega no pronto-socorro, precisa receber oxigênio, tenho salvas, ele sai da crise de dor de uma forma rápida e eficaz, sem nenhum outro procedimento. Então, a gente trata com oxigenoterapia, trata também com alguns triptanos, os melhores são injetáveis ou de via nasal. E hoje existe o bloqueio de nervo occipital, que tira esse paciente também do ciclo de dor muito rápido. Então, a esses tratamentos a gente fala de... Curioso, o nervo occipital influenciando em alguma coisa que é meio trajeto do trigêmeo. Exatamente, existe uma conexão entre as dores, e o bloqueio de nervo occipital com lidocaína e corticoide do lado da dor é muito eficaz e tem uma duração prolongada. Então a gente usa esses recursos como fase aguda. Também tem uma fase de transição, onde a gente costuma dar um pouco de corticoide para esse paciente, até que o tratamento efetivamente faça efeito, que leva-se alguns dias, né? Quando você começa um profilático via oral, como ele demora um pouquinho para fazer efeito, a gente usa essa gama de recursos entre corticoide, bloqueio anestésico, para segurar esse paciente. E aí a terceira fase seria essa, que é o tratamento efetivamente, que o mais comum da gente usar é o verapamil, mas também existem hoje um tipo de anticorpo monoclonal, que é usado para forma episódica, e em casos mais raros, mais refratários, os casos crônicos, ainda pode ser pensado em procedimentos cirúrgicos. Aline, muito obrigado pela sua participação, por dividir o seu conhecimento, compartilhar, né, a sua experiência com todos nós. Eu acho que cada vez mais é importante a gente deixar a população alerta sobre esse tipo de situação. Eu imagino o quão desesperador deva ser uma pessoa com uma cefaleia em salvas, chegando num pronto-socorro, sendo que
Poderia ter ali uma coisa muito fácil de tirar da crise, que seria inalar o oxigênio, e de repente não tem acesso a isso, se for uma coisa dramática, vai tomar morfina, outras coisas, não vai resolver o problema, enfim, e o sofrimento perdura. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, lembrando que essa é reconhecidamente, né, Fernando, como uma das piores dores de cabeça do mundo, como a cefaleia suicida, porque antigamente existiam relatos de pacientes que se suicidavam por falta de opção terapêutica. E acho que é muito legal a gente informar que existe tratamento, que há diagnóstico, que tem como tratar e prevenir essas crises de dor que são extremamente incapacitantes. Então agradeço o carinho e o convite. Muito obrigado, Aline. Pessoal, a gente fica por aqui, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas. É muito importante a gente conseguir ajudar quem está padecendo de um problema como esse, que tem um diagnóstico específico, tem médicos preparados para fazer o tratamento e, principalmente, pode ter uma qualidade de vida bem diferente dessa que a doutora Aline comentou aqui no finalzinho, né? Uma cefaleia suicida, pelo amor de Deus. Então fica um beijo no coração de vocês, o meu desejo de uma ótima semana e até o próximo domingo. Tchau!